Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, toda quinta-feira é dia de leitura. E eu quero recomendar e ler um trecho deste livro aqui, Mulheres Invisíveis, o viés dos dados em um mundo projetado para homens, de Caroline Criado Pérez, né? Este livro não é antigo, não, senhor. Isso aqui foi publicado em 2022. Aqui na descrição você vai encontrar os dados da leitura para colocar nas suas redes de busca para encontrar aonde você pode adquiri-lo. Sim, você tem autonomia para buscar nas suas redes de busca aquilo que você deseja, tá bem? Então, quero ler um trecho deste livro aqui, da introdução, já do começo, né, do livro, porque esse material é importantíssimo, a partir de um pressuposto fundamental. Ainda que redes e pesquisas e notícias apresentem dados para fundamentar seus argumentos, é preciso levar em consideração que os dados de pesquisa também têm viés. Não existe neutralidade na pesquisa, não existe neutralidade a partir da fala e da produção de um ser humano, porque todos nós estamos imersos em contextos específicos sob diferentes perspectivas. Toda pesquisa tem viés. E é preciso identificar isso para poder interpretar o que se espera. E aqui nós vamos ver como os dados das pesquisas, de tudo o que nos cerca, demonstra veementemente que este mundo é projetado por e para homens. E eu quero ler o trecho deste livro, já no início dele, da introdução, o começo mesmo da introdução, que eu não vou ler o capítulo todo, é um trecho, mas que fala do homem padrão. Enxergar o homem como padrão humano é fundamental para a estrutura da sociedade. É um velho hábito e tão arraigado quanto as próprias teorias sobre a evolução humana. No século IV, antes da Era Comum, Aristóteles já afirmava sem rodeios que o padrão masculino era um fato indiscutível. A primeira separação da espécie é, com efeito, que a descendência se torne feminina em vez de masculina. Afirmou em seu tratado de biologia da geração dos animais. Ele admitiu, no entanto, que essa aberração era uma necessidade natural. Cerca de 2.000 anos depois, em 1966, a Universidade de Chicago realizou um simpósio sobre as sociedades primitivas de caçadores-coletores. Chamava-se O Homem Caçador. 75 antropólogos sociais do mundo inteiro se reuniram para debater o papel da caça na evolução e no desenvolvimento humanos. Sua importância era um consenso. A biologia, a psicologia e os hábitos que nos distinguem dos macacos, devemos tudo isso aos caçadores de outrora. Afirmava um dos trabalhos publicados no livro que resultou do simpósio. Tudo isso seria perfeito, mas conforme apontaram as feministas, essa teoria apresentava um problema para a evolução feminina. Porque, como aquele livro deixava evidente, a caça era uma atividade masculina. Portanto, se nosso intelecto, interesses, emoções e vida social básica são produtos evolutivos do êxito da adaptação à caça, o que isso significa para a parte feminina da humanidade? Se a evolução humana é conduzida por homens, seriam as mulheres sequer humanas? Em seu agora clássico ensaio de 1975, Woman the Gatherer, a mulher coletora, a antropóloga Sally Slocum desafia o primado do homem caçador. Os antropólogos, diz ela, procuram exemplos do comportamento masculino e supõem que isso basta como uma explicação. E então formula uma simples pergunta para preencher o silêncio. O que as mulheres estavam fazendo enquanto os homens caçavam? Resposta: coletando, alimentando os filhos e cuidando deles durante os períodos mais longos da dependência infantil. E tudo isso também exigia cooperação. No contexto desse conhecimento, a conclusão de que a adaptação humana básica foi o desejo dos machos de caçar e matar, contesta Slocum, dá a impressão demasiada à agressão, que é, afinal das contas, apenas um dos fatores da vida humana. Sally Slocum fez essa crítica há mais de 40 anos, mas o viés masculino na teoria da evolução persiste.
Seres humanos evoluíram para terem um instinto para a violência destrutiva, segundo pesquisadores, dizia uma manchete em 2016 no jornal Independent. A matéria se referia a um trabalho acadêmico intitulado Raízes Filogenéticas da Violência Humana Letal, que pretendia demonstrar que os seres humanos evoluíram para se tornarem 6 vezes mais mortíferos contra a própria espécie do que a média dos mamíferos. Isso é, sem dúvida, verdadeiro para a nossa sociedade como um todo, mas a realidade da violência letal entre humanos é que se trata de uma atividade esmagadoramente masculina. Uma análise de assassinatos cometidos na Suécia no decorrer de 30 anos mostrou que 9 em cada 10 homicídios são cometidos por homens. Isso é confirmado por estatísticas de outros países, entre eles Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Uma pesquisa da ONU feita em 2013 sobre homicídios revelou que 96% dos homicidas no mundo inteiro são homens. Então, quem são os assassinos? Os seres humanos ou os homens? E se as mulheres não são muito fãs das matanças, o que pensar da filogenética feminina? Ao que parece, o enfoque masculino, salvo indicação contrária, contaminou todos os pontos da pesquisa etnográfica. As pinturas em cavernas, por exemplo, quase sempre ilustram animais de caça, de forma que os pesquisadores concluíram que foram feitas por homens, os caçadores. Mas novas análises das impressões de mãos deixadas junto a essas pinturas em cavernas da França e da Espanha sugerem que, na verdade, a maioria delas foram feitas por mulheres. Nem mesmo ossos humanos estão a salvo do pensamento masculino, salvo indicação contrária. Poderíamos crer que os esqueletos humanos são objetivamente masculinos ou femininos e, portanto, livres do pensamento de viés do padrão masculino. Isso é um erro. Por mais de 100 anos, um esqueleto viking do século X, conhecido como guerreiro Birka, foi considerado masculino, apesar de sua pelve de aparência feminina, por ter enterrado junto a um conjunto completo de armas e 2 cavalos sacrificados. Esse conteúdo fúnebre indicava que o ocupante da sepultura havia sido um guerreiro, e guerreiro significava homem. Os arqueólogos associam as numerosas referências a mulheres guerreiras existentes na tradição viking a adornos míticos. Mas ainda que aparentemente as armas sejam mais contundentes do que a pelve no que se refere à determinação do sexo, o mesmo não ocorre com o DNA. Uma testagem de 2017 confirmou que aqueles ossos pertenciam de fato a uma mulher. No entanto, a discussão não terminou aqui. Sofreu apenas um desvio. Os ossos devem ter sido misturados? Deve haver outro motivo para que um corpo feminino tenha sido sepultado com aqueles objetos? Acadêmicos negacionistas podem até ter alguma razão ao admitir 2 possibilidades. Ainda que com base no conteúdo da sepultura, os autores originais descartem essas críticas. Mas a resistência é sem dúvida reveladora, especialmente porque esqueletos masculinos encontrados em circunstâncias semelhantes não são questionados da mesma forma. E, de fato, quando os arqueólogos escavam sítios mortuários, quase sempre encontram restos mortais masculinos em maior quantidade, o que, como observou laconicamente o antropólogo Philip Walker, num livro de 1995 sobre definir o sexo dos esqueletos, não é compatível com o que sabemos sobre a proporção dos sexos nas populações humanas. Considerando que as mulheres vikings podiam possuir propriedades, ser herdeiras e tornar-se mercadoras influentes, seria tão impossível que pudessem também ser guerreiras? Afinal, esses não seriam, em absoluto, os únicos ossos femininos de guerreiras que foram descobertos. Muitos esqueletos femininos com cicatrizes de batalha foram descobertos nas estepes eurasianas da Bulgária à Mongólia, escreveu Natalie Haynes para o jornal The Guardian. Para os povos, como os antigos citas que guerreavam a cavalo com arco e flecha, não havia nenhuma vantagem inata em ser um guerreiro do sexo masculino, e os testes de DNA nos esqueletos sepultados com armas em mais de 1.000 cemitérios citas encontrados da Ucrânia à Ásia Central revelaram que mais de 37% das mulheres e meninas citas eram combatentes ativas.
A dimensão em que o masculino salvo indicação contrária permeia nosso pensamento parece menos surpreendente quando se entende que isso está enraizado num dos mais básicos pilares da sociedade, a própria língua. Com efeito, ao criticar o viés masculino na antropologia, Celis Lockham indica que essa tendência surgiu não apenas no modo como os escassos dados são interpretados, mas da própria linguagem que é utilizada. A palavra homem, afirma ela, se usa de modo tão ambíguo que fica impossível determinar se é aplicada à pessoa do sexo masculino ou à espécie humana em geral. Essa duplicidade de significados levou Slocum a suspeitar de que na cabeça de muitos antropólogos, homem, no sentido de elemento da espécie humana, é na verdade o sinônimo perfeito para macho da espécie. Como veremos, há indícios de que ela provavelmente estava certa. No poema mesmo, de Muriel Rukeyser, um Édipo velho e cego pergunta à Esfinge: por que não reconheci minha mãe? A Esfinge diz que Édipo tinha respondido incorretamente ao enigma proposto por ela. O que anda em 4 pernas de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Você respondeu homem, não disse nada sobre a mulher. Édipo contesta, mas quando se fala homem, inclui-se tanto a mulher, todos sabem disso. Só que, na verdade, a Esfinge estava certa e Édipo errado. Quando se diz homem, a mulher não está incluída, ainda que tecnicamente todos de fato saibam disso. Numerosos estudos feitos nos últimos 40 anos em diversas línguas confirmaram que o que se chama de masculino genérico, o uso da palavra como ele de forma neutra quanto ao gênero, não é efetivamente compreendido de forma genérica. É compreendido esmagadoramente como masculino. E aqui é só o começo da introdução deste livro, que vai trazer uma aprofundada pesquisa sobre dados e formas de interpretação de dados que mostram que os marcadores, por exemplo, quando é uma pesquisa de mulher, feita por mulheres, se marca como uma pesquisa de gênero. E por que é que uma pesquisa feita por homens não é marcada por gênero? Como se o homem fosse a regra e não fosse também um viés masculino. Então, a pesquisa científica, hoje, com as metodologias decoloniais, elas estão começando a se atentar para essas diferenças e esses vieses e essas construções. Por isso, eu recomendo demais esse livro, Mulheres Invisíveis, de 2022, um livro recente, você pode adquirir pegando os dados aqui na descrição do vídeo dessa leitura que eu fiz, colocando nas suas redes de busca, e você vai encontrar facilmente esse material, porque é uma publicação recente. Então, é importantíssimo que comecemos a perceber a realidade que nos cerca, e todas as estruturas e sistemas de comunicação e dados, e informação e pesquisa fundamentados em torno da figura masculina, sob perspectiva de análise masculina. Eu falo isso, por exemplo, na minha pesquisa. Já compartilhei em vídeos aqui no canal, você pode buscar a playlist chamada Asherá, que é o objeto da minha tese de doutorado, para que você perceba que as interpretações masculinas sobre dados, sobre termos hebraicos, também contribuíram para que as pessoas hoje que não sabem hebraico fiquem reféns de interpretações completamente equivocadas a respeito desses termos. Eu provo isso, demonstro isso através da pesquisa. É só acessar aqui a playlist Asherá. E seja muito bem-vindo a adquirir os cursos, a ir para as playlists, temos três cursos gratuitos aqui no canal, uma playlist só de leituras da semana, e assim nós vamos construindo e percebendo tudo o que nos cerca. Fica aqui a grande dica da leitura da semana. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.